Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que me motivou a fazer esse vídeo: câncer do intestino. Hoje eu vou te ensinar quais são as causas, os sintomas, os exames e o tratamento para esse tipo de câncer. Que me motivou a fazer esse vídeo foi a questão do diagnóstico da Preta Gil e de outros famosos aí que já sofrem e sofreram com essa questão. Por exemplo, a Simone, Ana Maria Braga, o Pelé. Tem vários famosos que sofreram com essa questão ou estão sofrendo, estão sob tratamento. Esse é o segundo câncer mais diagnosticado aqui no Brasil, entre homens e mulheres. De homens, o primeiro lugar é o de próstata, de mulheres é o de mama, mas em segundo lugar está o câncer de intestino. A Preta Gil foi diagnosticada essa semana com câncer de intestino. É um adenocarcinoma, é um câncer coloretal, que é um dos mais comuns, infelizmente. E vamos entender aqui as causas desse câncer. Primeira coisa é alimentação errada, gente. É fundamental. Eu falo aqui no meu canal basicamente sobre alimentação, mudanças de hábitos. Então isso é fundamental para que você evite ter câncer. Então, a alimentação errada é uma das principais causas. Carboidratos refinados, muito açúcar, adoçante, pães, bolos, doces, massas, alimentos industrializados, muitos embutidos. Além disso, álcool em excesso, tabagismo também é uma das causas de câncer coloretal, obesidade. Sim, gente, obesidade é um dos fatores de risco para câncer. Sedentarismo também, você aí que está acostumado a ficar muito parado, muito sentado aí no sofá sem se movimentar, é uma das causas também. Então, bora se levantar, bora mexer o esqueleto. Faz parte, inclusive, do meu protocolo. Quando eu falo, eu tenho um curso que chama 4 Pilares do Intestino Saudável. Dá uma olhadinha aqui. Um dos pilares é atividade física, é fundamental para a sua saúde intestinal. Até rimou, gente. Além disso, uma das causas para o câncer de intestino é o histórico familiar. Então, se você tem aí na família algum parente que tenha câncer no intestino ou câncer de mama, câncer de próstata, sua chance de ter câncer no intestino é maior do que a média da população. Então, vou te dar uma dica um pouquinho mais para frente, como você deve cuidar, ter mais atenção e mais cuidado do que a população em geral. Além disso, outras causas que podem facilitar o surgimento do câncer intestinal: doenças intestinais pré-existentes, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Essas são algumas das doenças intestinais que podem favorecer ou facilitar o aparecimento de pólipos e, consequentemente, do câncer intestinal. Então, gente, presta atenção. Se você ficou aí desesperado, falou, nossa, na minha família tem aí uma questão de câncer na família, um parente próximo, então vamos lá que eu vou te explicar como evitar, quais exames fazer e quais são os tratamentos. Mas não se desespere, gente, que apesar desse cuidado maior que você tem que ter para evitar o desenvolvimento do câncer, o que você tem que fazer? Você tem que mudar a sua alimentação, suplementar adequadamente. Eu fiz um vídeo falando sobre probióticos e saúde do intestino. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que também vai te ajudar a entender um pouquinho melhor a questão. Mas presta atenção no que eu vou falar para você. É importante que você não se preocupe. Se você fizer mudanças de hábitos adequadas, você pode evitar, mesmo com a predisposição, que o câncer se desenvolva. Os sintomas que você tem que estar atento são os seguintes: fraqueza, alteração aí no seu trânsito intestinal. Por exemplo, seu intestino era muito preso, começou a ficar muito solto. Seu intestino era muito solto, começou a ficar muito preso. Além disso, outro sinal que você tem que ficar atento são sangue nas fezes. Então, se você tiver sangue nas fezes, tem que correr para fazer o exame. Além de tudo isso, prestar atenção se você tem realmente histórico na família de câncer. Então, se você tem esses sintomas, quais são os exames que você pode fazer? Olha só, presta atenção. O primeiro exame que você pode fazer é o exame de sangue nas fezes. O resultado positivo de sangue nas fezes é uma indicação para uma
colonoscopia. O exame de colonoscopia é um exame que você tem que fazer, sim, a partir dos 45 anos para a população normal, e para a população que já tem antecedentes na família, você tem que fazer mais cedo. Normalmente, como é feito esse cálculo para fazer o exame de colonoscopia? Você tem que fazer 10 anos antes da idade do que o seu parente mais próximo foi diagnosticado. Então, vou te dar um exemplo. Então, se você teve um pai, uma mãe, um tio próximo que foi diagnosticado com câncer no intestino aos 50 anos, você tem que começar a fazer a sua colonoscopia 10 anos antes, ou seja, aos 40. Se você teve aí um parente que foi diagnosticado aos 30 anos, então você tem que começar a fazer aos 20 anos. Esta é a métrica para quem tem histórico familiar. E para quem não tem, normalmente a partir dos 45, 50 anos, e aí, de acordo com o seu gasto, ele vai solicitar esse exame de colonoscopia, que é para você ter a certeza de que se você tá com um pólipo, alguma questão mais agravada. Gente, importante, se você faz o acompanhamento certinho, com as datas corretas, dificilmente você vai pegar isso numa fase adiantada. Porque na colonoscopia, quando você já tem alguns pólipos, eles podem ser extraídos e evitar uma evolução do câncer para um estágio mais avançado. Então, é por isso que é importante você fazer a colonoscopia com a frequência certa, que é de 5 em 5 anos. Caso você tenha histórico na família, a frequência também é menor. Tratamento. Hoje em dia, isso não é uma sentença de morte, prestem atenção. Hoje em dia tem tratamentos muito eficazes, como quimioterapia, radioterapia, cirurgias robóticas, que têm resultado em pacientes totalmente recuperados. Então, gente, quanto antes for pego no estágio inicial, mais fácil a recuperação, obviamente. Então, façam seus exames e não esperem chegar num estágio mais avançado. Por exemplo, a Preta Gil tem 48 anos, a Simoni, que também está fazendo o tratamento, tem 46 anos, são jovens, porque essa é uma doença que normalmente atinge pessoas acima de 60, 70 anos, mas hoje em dia essa faixa etária tem diminuído. Por quê, gente? Porque a alimentação da população está muito ruim. É muito industrializado, muito álcool, muitos agrotóxicos, tudo isso contribui para que o seu ambiente intestinal fique prejudicado, favorecendo o surgimento de doenças intestinais que facilitam o aparecimento aí do câncer intestinal. Então, gente, bora tratar dessas coisas de forma natural e holística, mudando a alimentação, fazendo atividade física, mudanças de hábitos é o principal fator para evitar uma situação dessa. Dá uma olhada aqui no meu curso Os 4 Pilares do Intestino Saudável, onde eu ensino passo a passo para que você tenha um intestino saudável, reverta casos de inflamação intestinal sem o uso de remédios e assim evite uma situação mais agravada como essa da Preta Gil, como essa da Simoni. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou te responder. E vamos deixar aqui embaixo também um beijo no coração, uma energia positiva, uma mensagem para a Preta Gil, para a Simoni, para que elas se recuperem o mais breve possível. Estamos aqui fazendo uma oração, uma corrente do bem, uma energia boa para que vocês se recuperem logo. Escreve aqui embaixo sua mensagem para eles e se você tiver alguma dúvida, escreve aqui também. Um beijo no coração, muita luz e uma recuperação breve para vocês.